Esta semana, eu conversando aqui com uma inscrita do canal, ela quis me fazer uma pergunta que no começo ela achou meio boba, né? E eu fiquei curioso em saber o que ela queria me perguntar. Ela tomou coragem e fez a pergunta. E depois que ela me fez essa pergunta, eu achei muito curioso, né, da parte dela, né? E é tanto que me inspirou a fazer este vídeo, né? E eu vou mostrar que pergunta foi essa depois da vinheta. Fábio, me corrija se eu estiver errada. Parece que você é de família religiosa, mas você nunca foi religioso. Você sempre levou jeito para o ateísmo e é assumido, não sei quanto tempo faz. Não, Maris, eu nem sempre eu fui ateísta, não, né? Nem sempre fui ateu, não. Nem sempre fui cético, né? Eu tive uma época da minha vida em que eu fui religioso, né? Não muito, né? Eu, como a maioria das famílias do nosso país, né? Eu fui introduzido no cristianismo, né? Desde pequeno, né? Minha mãe era católica, né? Por conta da minha avó, que era muito católica, né? Mas assim, a gente teve mais uma intensidade no catolicismo, né, durante a infância, né, que minha mãe levava a gente para a missa todos os domingos, né, mas não era aquela coisa forçada, né. Então assim, eu nunca fui doutrinado, né, como a gente vê em determinadas denominações evangélicas, né. Eu fui um católico, mas assim, à vontade. Minha mãe levava quando era pequena e depois, quando a gente cresceu, eu e minhas duas irmãs, né, a gente entrou para a adolescência, ela deixou mais à vontade. Até ela mesma deixou de frequentar mais a igreja, né, e nós também ficamos bem à vontade, né, eu também parei de frequentar, mas não deixei de crer, né, deixei de crer em alguma força criadora, tá entendendo? E não conhecia a Bíblia direito ainda, né? Mas não perdi minha fé completamente, não. Mas sua família, sua mãezinha, seus irmãos são religiosos? Mas essa não é a pergunta. Tipo assim, Fábio, sua mãezinha, você falou que já tem o quê? Quase 80 anos? 78, 80, não sei, assim, me desculpa se eu estiver errada. Assim, Fábio, eu acredito que pela idade dela ela seja religiosa, né? Ela tem alguma crença e tal. Assim, Fábio, você é uma pergunta boba, mas eu já fiz a pergunta para um ateu que me acompanha também, me respondeu com a opinião dele, porque ele, né, já foi cristão, muito cristão, né, família religiosa. Agora, eu vou perguntar para você também, que esse cara é super inteligente, que eu respeito e considero. Você dá benção à sua mãe? É uma pergunta meio boba, mas você dá benção à sua mãe? Você pega a benção dos seus filhos? Assim, na sua casa, você tem um hábito, tipo assim, não falo na sua casa, mas você cresceu com sua mãe, não imagino. Você mesmo, assim, se assumindo ao ateísmo, se sentindo ateu, nunca levou jeito para cristão, você sempre foi esse cara na hora de dormir, benção mãe, dorme com Deus, na hora de acordar, benção mãe, na hora de sair, benção mãe, benção pai, dorme com Deus, essa coisa toda. Seus filhos, não sei se você tem filho, mas você criou eles te ensinando a dar benção a você, dar benção a sua esposa, na hora de dormir, na hora de acordar. O que você está me falar sobre bênção? Não bênçãos, né, de conquistas, mas eu estou me referindo a essa tradição que a gente tem. Tem vezes que nem é parente da gente, mas assim, eu sempre que eu fui criada com pessoa idosa, com minha avó, e tem vezes que assim, nem é parente da gente, mas as pessoas mais velhas, a gente tem o costume de pedir bênção, entendeu? Porque a gente acredita que as pessoas mais velhas têm autoridade de falar, pedir para falar para Deus, Deus abençoe, Deus vai ouvir, abençoar. Mas eu tô falando num sinônimo assim de respeito, assim, pelo fato, assim, todo filho, mas todo filho tem que dar bênção pai e mãe. Os filhos têm que dar bênção pai e mãe. Eu quero que você me fale um pouquinho de você. Você dá bênção à sua mãe? Você dava bênção aos seus pais? Seus filhos te dão bênção? Bênção pai, bênção mãe. Na hora de sair, quando chega, na hora que vão dormir, me responde essa aí e se não, como é que vocês fazem? Entendeu? Eu já perguntei para um ateu também que me acompanha, que é pessoa maravilhosa, que me explica tudo direitinho. E você também tem muito que ensinar, que eu já te falei. Me responde essa aí, se eu possível.
Maris, eu agradeço pela pergunta, né? Foi uma pergunta assim curiosa, né? Não foi boba não, né? Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? A gente que vem dessa tradição, né? Muita da gente não tem como escapar da tradição do religiosa do nosso país, né? Então tem essa coisa de pedir bênção, de fazer orações quando vai dormir, né? Outros antes de se alimentar, né? Mas lá na minha casa não era assim não. Primeiro que meu pai era um agnóstico, né? Meu pai nunca foi religioso, mas também nunca foi assim militante contra a religião, né? Ele sempre dizia que quando alguém falava sobre religião junto dele, ele dizia que não tinha religião, mas que respeitava todas elas. Eu cresci ouvindo meu pai dizer isso, né, e não entendia. Eu vim entender depois de um certo tempo, né, que ele não tinha afinidade com religião nenhuma. E minha mãe, muito embora ela fosse uma religiosa, mas não muito, né, ela não nos educou dessa forma, né, de pedir bênção. Pelo menos a minha, ela nunca me exigiu, não. Eu sei que minhas irmãs tinham um certo tempo que pediam, né? Quando minhas irmãs, quando entraram para a adolescência, elas começaram a frequentar a igreja católica, né? Mais por conta própria, né? Fizeram encontro de jovens, fizeram crisma. Eu não, eu só fiz a primeira comunhão mesmo, né? Eu era louco para experimentar a hóstia, saber que gosto tinha. Depois que eu experimentei e vi que não tinha gosto de nada, aí eu fui deixando de lado a religião. Eu sei que minhas irmãs, elas pediam a bênção antes de dormir. Né, antes de dormir, quando saíam, quando chegavam, né? Mas não era assim uma coisa que minha mãe exigia, entende? Que a gente sabe que tem certas famílias que exigem mesmo, né? E de mim, minha mãe nunca exigiu e eu tinha até vergonha. Eu sempre fui uma pessoa, eu sou uma pessoa tímida, né? E eu sempre sinto que eu tinha vergonha de pedir bênção, né, a pai e mãe, sabe? E respondendo a sua pergunta, não, na minha casa a gente não tinha esse hábito, nem tem. Mas a minha mãe hoje em dia, quando eu vou visitá-la, né, e que vou embora, na hora que eu vou embora, né, ela tem esse hábito que foi da mãe dela, né, de dizer Deus te abençoe, né. E eu respondo até na brincadeira, tá bom, Deus te abençoe, uma panela de arroz, entendeu? E ela fica rindo com minhas brincadeiras, entendeu? Mas assim, ela não leva tanto a sério, não. Minha mãe é uma pessoa religiosa, né, ela tem a crença dela, né, no criador dela, né? Que ela tem uma coisa curiosa, que quando a gente pergunta a ela se ela acredita em Deus, ela diz que sim. Mas eu digo, e aí mãe, quando morre, o que é que acontece? Ela, quando morre acabou, meu filho. Então até hoje eu não entendo qual é a crença que minha mãe tem, né? Mas é uma pessoa muito bem humorada, eu me dou muito bem com ela, sabe? E assim, quando ela me pede não, né? Quando ela me deseja a bênção, né? Quando eu estou indo embora, eu sempre respondo, às vezes eu respondo sério, às vezes eu respondo na brincadeira, entendeu? Mas não tem aquele compromisso, né, que o religioso de família religiosa tem. E com relação a meu filho, não, eu não educo, desde cedo eu não educo meu filho, eu nunca ensinei meu filho a fazer oração, né? Porque quando meu filho nasceu eu já era agnóstico, né, já era muito bem resolvido, entende? Então, minha esposa também, então a gente não educou ele dessa forma. A gente não ensinou ele a fazer orações, a gente muito menos pedir bênção, né? Eu sempre digo assim, aí uma vez eu tive quase que um probleminha com o meu cunhado aqui, que é uma pessoa bem religiosa, né? Mas a gente se dá muito bem, eu gosto muito dele. Mas ele tem aquela coisa de querer impor, né? De querer impor a crença, os hábitos das crenças dele, entendeu? E ele chegava aqui na minha casa para nos visitar, ele ficava exigindo que meu filho pedisse a bênção a ele, pedisse a avó, né? E a avó, no caso, a mãe da minha esposa, né? A minha mãe não, a mãe da minha esposa, que é mãe dele também. E teve uma vez que ele veio cismar para exigir que meu filho pedisse a bênção para mim também. Dê a bênção ao seu pai, entende? Ele é meio autoritário, sabe? Aí ele fez isso algumas vezes, no começo me pegou de surpresa, aí eu fiquei calado, entendeu? E achei estranho, né? Não gostei, né? Porque ele fez isso. Quando foi uma segunda vez, ele falou de novo, né? Ele pediu a bênção ao meu filho pequeno ainda, né? Aí meu filho deu, ele beijou a mão, e meu filho beijou a mão dele. Aí depois ele veio para cima de mim de novo. Aí ele disse, dê a benção ao seu pai. Aí foi quando eu digo, não, olha, eu não educo o Fabiano dessa forma assim não educo meu filho assim não. Eu prefiro quando ele chega ou quando ele sai, meu filho,
ao invés de dar essa bênção, né? Que não é nem você quem dá. A pessoa pede a bênção e você diz, Deus te abençoe, né? Não é nem você quem dá. Eu prefiro dar um abraço gostoso. Toda vez quando meu filho ia para a escola, né, antes a gente se despedia com um abraço, eu dava um cheirinho, um beijinho na cabeça dele, entendeu? Um abraço sincero e verdadeiro, do que essa coisa mecânica de dar a bênção, né? Bença, Pai, Deus te abençoe. É uma coisa repetitiva, entende? Coisa que os crentes combatem tanto no catolicismo, isso, né? É a coisa mecânica, né? A repetição, as orações que eles falam tanto, que os católicos fazem, que são coisas repetitivas, que não vêm do coração, as rezas, né? Porque o crente, ele ora e o católico reza. E a reza, para o crente, é uma coisa mecânica, uma coisa repetitiva, que é condenável na Bíblia, entende? Então eu vejo que os crentes criticam muito isso nos católicos e não percebem que essa questão de pedir bênção é a mesma coisa, é uma coisa repetitiva, mecânica, né, que é apenas da boca para fora, né, uma coisa decorada, né, tanto a pergunta quanto a resposta, né, e acredito que se existir um Deus, ele nem escuta isso, né. Então eu eduquei meu filho dessa forma, primeiro porque eu não desde que eu entrei para a maturidade, né, que eu já sou muito bem resolvido com essa questão religiosa e tradições religiosas. Então não, como eu disse, eu prefiro um abraço gostoso, um abraço sincero, né? Antes de meu filho sair, a gente se despedia assim, quando ele era mais novo, né? E quando ele chegava também, eu dava um abraço dele, que ele chegava da escola, ele vinha correndo e me abraçava. Eu acho muito melhor, muito mais sincero, muito mais gostoso, né? Ele abria a porta e gritava, pai, e aí corria para cima de mim, me dava aquele abraço. Pronto, era assim que eu recebia ele da escola, ou quando ele saía, com a mãe que chegava, entende? A gente dava um abraço, né? E eu dava um cheirinho nele, na cabeça dele e tudo mais, e pronto. E não sentia necessidade nenhuma de que ele me pedisse bênção e que eu mandasse Deus abençoar, né? Porque na verdade não é nem você quem abençoa, é Deus, na verdade é Deus, né? Pede e você remete a Deus. É outra coisa também que o crente critica o católico com relação a... Quem me chamou a atenção foi até Maris, a pessoa que fez essa pergunta, né? Eu nunca tinha refletido sobre isso não, né? É uma coisa que o filho pede a você e você remete para Deus. Você diz, Deus que te abençoe, né? Não é você que abençoa, você não tem o poder de abençoar ninguém. Então, assim, é outra coisa que os crentes criticam bastante, né, nos católicos, que é quando os católicos fazem oração de intercessão a santos, né? Por que o católico ora para santo interceder, e ele não faz essa oração diretamente para Deus, para o Criador, né? E é outra coisa que eu vejo eles criticando bastante, né? O católico pedir bênçãos, né? Milagres a Nossa Senhora, né? A Mãe de Jesus, que interceda por eles, entende? Isso eu já vi muito também os crentes criticarem bastante isso, né? E o pedido de bênção é a mesma coisa, né? O filho pede, ou você pede, e logo é remetido que Deus te abençoe, né? Então, para quê, né, essa intercessão? Porque você não pede logo a bênção a Deus. Deus, eu vou sair, me abençoe, né? Que eu vou sair, então me dê proteção. Para que pedir a pai? Pai e mãe não tem poder nenhum de proteção, né? Então é isso. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Que aqui em casa, nem tanto comigo, com minha mãe, nem com meu filho, né? Nós não temos essa tradição, né, de pedir bênção antes de sair ou chegar ou ir para algum canto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, respondendo a essa pergunta da inscrita Maris Oliveira, né, que já é eu já considero uma amiga, né, que a gente conversa de vez em quando no WhatsApp, né, e que ela achou que ia ser uma pergunta boba, mas está aí, inspirou esse vídeo, né, e que eu gostei muito de fazer. Era um assunto era um dos assuntos que um dia eu iria falar, né? E ela me fez lembrar essa história de bênção, né? Eu acho que isso acontece com vocês também. Eu gostaria de ver os comentários de vocês aí, como é na família de vocês, como é em casa também essa questão de pedir e dar bênção, né? Como foi, né? E como é hoje em dia, né?
porque eu acredito que muitos de vocês foram religiosos e hoje não são mais, né? E como era e como é hoje em dia na família de vocês, gente. Então comentem aí, coloquem nos comentários, né? Outra coisa, quem gostou aqui do vídeo, que deixa aquele like, né? Se inscrevam no canal. Eu vejo que tem muita gente que faz parte do Facebook, lá, Reflexões da Razão, mas não são inscritos no canal, né? Eu pediria a vocês que se inscrevam. Falta muito pouco para a gente chegar à meta dos 1000 inscritos, né? E eu estou numa ansiedade muito grande, não sei porquê, né? 1000... Por que chegar em 1000 inscritos, né? É só uma curiosidade mesmo, né? Então eu pediria a vocês aí que fazem parte do Facebook, que se inscrevam no canal, deem aquela força pra gente, né? E no mais eu gostaria de deixar um forte abraço a todos, né? E até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.